Bom, povo, promessa é dívida e agora nós vamos destrinchar o episódio 8 de The Amazing Digital Circus, trazendo vários segredos, trazendo várias coisas interessantes que tem dentro deste episódio novo. Não só coisas interessantes pra caramba que eu falei pra vocês que eu ia pausar, ver e mostrar pra vocês, mas alguns easter eggs, coisas interessantes e tudo mais que a gente acabou, né, até vendo depois do lançamento do episódio. Então, é bom até um tempinho a mais que aí quando vem esse vídeo a gente traz com mais informações. Deixa o gostei, se inscreve, ativa o sino e vamos começar, né, do começo. Temos muita coisa para poder falar a respeito desse episódio que é bem interessante. A primeira coisa que a gente já tem que começar é logo com esta alusão, digamos assim, né, que eu vi algumas pessoas falando assim, não, ó, quem nasceu primeiro foi a bolha e tal, não sei o que. Rapaziada, sempre colocou o Caim com uma roupa vermelha, eu acho que é justamente para representar que ele foi a primeira IA. Tanto que é até meio que paralelo à história da Bíblia, né? Caim e Abel. O Abel é o irmão mais novo, e aí o Caim veio primeiro. Aí, o que dá a entender é justamente o Caim nasceu, né? Aquela coisa toda. E aí, a galera começou a fazer a programação. Tanto que dá a entender isso, ó. É colocado informações nele, e aí aparece um monte de foto, que aí ele vai gerando, né? Ou pelo menos entendendo o que ele tá fazendo. E aí, ó, ele faz várias formas todas certinhas. Ou seja, no começo, o Caim trabalhava de boa. Ele era uma IA que funcionava tranquilamente, sem problema nenhum, sem nenhum tipo de, sem nenhum tipo de outras coisas, sem nenhum problema, né, aparente pelo menos. Só que aí, essa IA, ela não ficou, né, parada. Pelo que deu a entender, outros programadores começaram a fazer coisas com ela. Muita gente deu uma confundida nessa parte aqui, mas dá pra entender porque, como esse episódio é um grande nome paralelo do Kinger com Caim, então, e aí o Kinger vai até falar bastante coisa sobre, né, como que nasceu Caim e tudo mais, então faz todo sentido, né, aqui já tem um outro programador, uma outra pessoa representando com uma outra cor, colocando, né, mais coisas dentro do Caim. O Caim foi lá, né, viu as imagens que foram colocadas e depois, né, ele acabou fazendo várias formas meio bizarras, né? Sabe, tentando entender. Pelo que estão falando, e isso é uma coisa que também tem que ser falada, ele é pra ser uma IA criativa, ele não é uma IA generativa. São coisas diferentes, caso vocês não saibam, vou dar uma explicada rapidinho aqui pra vocês. A IA que nós temos hoje, por exemplo, de generativa, ela gera imagens a partir de outras imagens que ela, né, recebe. Então ela só gera uma imagem, ela não cria do zero as coisas. Então, como que eu posso explicar isso? Ah, Cor, mas dá pra ver que a imagem de hoje, se você escrever um prompt, ela cria... Não, ela tá pegando várias imagens e fazendo como se fosse um compilado, mas só que imagina que é, tipo, 10 mil imagens, 15 mil imagens. Vai saber quantas mil imagens os caras usam pra fazer, né, desse jeito. E aí, eles geram uma imagem nova, mas a partir de imagens que já existem. O Kinger e a CIA e o Scratch, eles tentaram fazer uma IA criativa, onde eles alimentaram ela com ideias do mundo real. E aí ela começou a entender, tipo, dá pra juntar isso aqui com isso aqui com isso aqui, e eu formulo um cenário completamente novo. Fala, pô, mas isso aí não existe na vida real. E aí eles criaram, a imagem é uma IA que ela cria coisas, ela é quase como se desse uma personalidade pra que ela pudesse fazer coisas, né? Mas aparentemente deu bosta, porque aí temos, né, até tipo outros símbolos e tudo mais, e aí outro programador vem e alimenta a IA mais uma vez. Só que agora esse terceiro programador, o que deu a entender, ele alimentou com coisas realmente do cenário. Ele alimentou com as coisas, sabe, do que existiam mesmo na vida real. Não querendo fazer coisas bonitinhas e tal, porque isso aqui, eu vou explicar, ó, se vocês verem pela cor, né, é um vermelho, depois é um verde, depois é um azul, né? E aí, como é o Kane que tem as imagens da CIA, então, novamente, o Kane, ele até mostrou no outro episódio, vocês lembram as fotos? Ele fala, eu não sei descrever o que é isso aqui, mas tá na minha cabeça. E nem o Jax soube responder pra ele também. Aí ele acabou criando, né, coisas completamente bizarras, porque ele foi alimentado de um jeito, enfim, aí foram colocadas outras coisas dentro dele, viram que ele tava fazendo merda e prenderam ele. E aí, então, partiram pra fazer uma segunda tentativa, que é com a bolha. Aí vem um quarto programador da cor amarela, ou a cor amarela já foi? Deixa eu ver aqui. Realmente, parece que é um quarto programador que veio
pegando e acabou colocando coisas pra bolha fazer. Só que aí, se vocês perceberam, a bolha fez mais coisas e melhor. Enquanto o Kane fez 5, a bolha fez, tipo, umas 8, 9 coisas. Aí o Kane, né, com inveja, foi lá e ele não matou a bolha. Ele meio que, sabe, se sobrepôs sobre ela. Ele acabou colocando, né, em cima dela e acabou existindo por cima. Dentro desse negócio aqui, pelo que eu fiquei sabendo, tem uma forma geométrica que sai, que é referência... E essa forma geométrica aqui, ó, é uma referência a uma cadeira muito da esquisita. É justamente esse negócio aqui, não é uma cadeira, é mais uma lâmpada, não sei, mas a Guzi também viu esse negócio e decidiu fazer esse formato aqui. Ó, aqui, ó, uma referência a uma empresa de cadeiras incrível no circo digital. Dei um grito de verdade quando eu vi isso, não acredito que reconheci essa forma estúpida em 1 milésimo de segundo. The Chair Company. Até a Guzworks falou, tô feliz que alguém percebeu essa referência aqui. E aí eu mostrei pra vocês de onde vem, né, ó. Vem desse bagulho aqui, ó, tá vendo? Né, ó, é essa fórmula aqui, ó, tá vendo? Essa formazinha aqui é referência a The Chair Company, um negócio bem bizarro. Na verdade, eu tô falando bosta, na verdade, The Chair Company é uma série. Nossa, referência a The Chair Company, é uma forma que tá dentro da série chamada The Chair Company. Falei errado, achei que era uma cadeira porque traduziu errado, ainda bem que eu fui atrás pra corrigir pra vocês aqui. Ah, então, novamente, o Kane ficou como a única IA que foi criada, e aí, né, ele acabou criando o circo, né, que tá aqui, ó. O circo seriam as próprias grades, né, pra prender, né, o Kane e tudo mais, mas enfim. Agora nós temos justamente a galerinha, né, talvez os primeiros programadores e tal. Aqui tá o Scratch, aqui tem, né, outras pessoas que acabaram entrando aqui. Como o Scratch foi o primeiro que foi abstraído, pelo que a gente tem que pôr, a gente tem que pôr na linguagem alemão-russa. Deixa eu pôr o russo aqui, porque no russo o Scratch fala. Ou é que tem legenda? Deixa eu ver se tem legenda. Eu não sei se é áudio ou é legenda. Pera aí. Können wir hier irgendwie rauskommen? Ah, tá em alemão. Perdão, tá em alemão. Können wir hier irgendwie rauskommen? E pelo que dá a entender, o que o Scratch, ele não tem voz em português, não foi dublado, mas tem em alemão. Por que talvez o programador era alemão? Não sei. Mas o que ele tá dizendo é como que a gente sai daqui. Aí a gente pode já começar a ter algumas ideias. O Kinger, ele vai falar mais pra frente no episódio que o Scratch, ele era um gênio, mas não se sabe se era pelo brilhantismo do código dele que ele conseguiu fazer o Caim também, né? Porque é a junção de 3 programadores, né? O Kinger, o Scratch, mais um, que a gente não sabe. E aí, que nasceu o Caim. Só que aí o Scratch, ele fala assim, pelo que o Kinger dá a entender, fala assim, não sabe se é pelo ele ser muito brilhante ou é pelo tumor cerebral dele. Abre-se a teoria de que, na verdade, todos do circo digital seriam cópias. E eles não sabem disso. E o Caim, né, ele foi utilizado, né, e eles acabaram tentando fazer essa cópia, né, lendo a mente da pessoa, e que nem o Caim vai falar que ele até, eu encapsulei a mente deles e tal, não sei o quê. O Caim, ele acredita que realmente encapsulou o ser humano, pois ele foi programado para ver como que ele interagia com o ser humano. E aí, isso aqui é nada mais nada menos que um treino de como uma IA faria, né, as suas coisas, ou treinaria para estar com outros seres humanos e como que ele agiria com elas, né? Ou também pode ser a teoria de que as mentes foram encapsuladas dentro do Digital Circus e aí, vendo talvez como uma esperança, que nem o Scratch tem o negócio do tumor no cérebro. Ele tentou fazer, né, uma espécie de fuga, já que ele não ia conseguir mais continuar vivo, então ele tentou continuar existindo, só que agora como um personagem do circo digital. E aí parte dele, né, da mente dele foi lá, só que quando entra no circo digital, eles não lembram nem o nome. Por que eles não lembram o nome? Porque eles não são mais eles. Eles acabam se transformando em um personagem do circo digital. Eu sei que é um pouco confuso, vocês estão falando assim, pô, você tá falando óbvio. Vocês não estão entendendo. O ponto é, eles não lembram mais como pessoa, né? Eles não lembram mais como pessoa. A não ser que no episódio 9, isso, sei lá, era uma barreira que o Caim criou, e aí agora eles lembrem de tudo, e aí o episódio 9 é pra realmente explicar como que é a vida de cada personagem, o que aconteceu com eles e tudo mais. Pode ser isso também. Mas fica aqui a referência que, na versão alemã, temos a voz do Scratch e tem até a legenda dele, mas em português não tem. Por que foi tomada essa decisão?
Não sei. Temos finalmente a Queen aparecendo, dessa vez não é mais como um flash, assim, como eu achei que ia aparecer de boa, né? Mas é como se fosse um flashback. E se vocês perceberam, né, conforme a programação do Kinger nasceu e existiu, a Queen também, né, a programação dela, né, a mente dela, os dois se conectaram porque os dois já se conheciam. Mas de início, se vocês perceberem e verem pela animação, os dois não sabem quem eles são. Aí quando eles olham mesmo um pro outro, que aí eles clicam. Falam, é você, tal, porque aí pode ser que, essas informações básicas da vida estejam também, né? Como é escaneada a mente inteira, então pode ser tipo assim, eu sou casado com não sei quem, papapá. E aí esse código bateu com o código da Queen, sou casado, né, com não sei quem, e aí o código bateu, e aí os dois se, né, viram, né? Tipo, se encontraram, né? Dentro do circo digital, o que é muito bonitinho, muito fofinho. E aí, novamente, é um episódio bem focado no Kinger, né? O Kinger, ele tinha que ter, gente. Ele tinha que ter um protagonismo aí também, porque ele é o programador do bagulho, né? Outra coisa bem interessante é essa parte aqui, que o Kane, ele fala, Kinger, parece que você tá sozinho, porque ele viu a esposa dele ser abstraída, né? Ela enlouquecer. E aí, o Kane, ele fala, não seja abstraído pra ele. Fala, não seja abstraído, eu tô falando sério. Por quê? Se vocês verem mais pra frente, o Kane, ele vai ter uma parte que ele vai pegar o Kinger só pra ele. Aparentemente, o Kane, como ele não tinha muita noção do que fazer, ele acabava pegando, né, as ideias, porque o Kane sabe que ele é o criador dele, então ele tenta consultar a mente do Kinger. Ele talvez tentou utilizar e também, né, escanear ou ver bastante a mente do Scratch, mas o Scratch não aguentou. Então, talvez as pessoas não aguentam tanto também o que o Kane faz, porque o Kane acaba mexendo muito na cabeça deles, tentando procurar, né, coisas, informações, e aprender, e pegar imagens e coisas que tem na mente das pessoas. E aí, conforme mais tempo vai pegando, mais, né, a pessoa vai ficando louca. Pode ser daí que aconteceu que o Kane, né, falou, não fica louco porque eu preciso de você. E aí pode ser que o Kane dê uma proteção a mais, assim, pro Kinger, sabe? Pra o Kingo não acabar morrendo nem nada. O que eu quero dizer é que o Kane vê que o Kinger é muito importante, precisa da mente dele pro circo digital e pra ele ter ideias também do circo digital, visto que o Kinger é o programador principal do bagulho também. Não é o principal, mas é um dos grandes programadores que fez o Kane. E aí temos a referência de milhões do 6º episódio, onde, novamente, quem aparece primeiro é a Agatha. Eu quero colocar na parte dos computadores agora, porque lá é muito importante, porque tem muitas informações nos computadores que complementam para trás do episódio. Ó, nós temos aqui, né, Caim. Ó, é o Secanda, enfim, aí tem o Command, beleza, config, cookies, que é cookie navegador, cursores, favoritos, personagens, o que já é a pasta do Caim, formulários, help, histórico, Java. Java é uma linguagem de programação, né? Mas aí pode ser também, eles acabaram utilizando alguns, como é que fala? Eu não sei, né? Porque o Java também não é só você fazer as coisas em Java, dá pra fazer 100%? Dá. Mas eu falo que pode ser usar plugin, né? Usar pra identificar plugin. Igual você instala alguns plugins dentro do computador pra poder usar o C Sharp, por exemplo, ou os pacotes que tem da Microsoft pra você programar. Porque também tem mídia, MS Apps, MS Remote, o cachê, opções, enviar para o menu de iniciar, né? O System, a pasta Tape, pastas temporais da internet, é porque o C2 pontos, né? Word View, acessório, ACC Stat, alguma coisa de acessibilidade, Black, Blue, Bubbles. Aí ARP e tal, aí ele vai em Characters, personagens, AI, e aí CIA Neural Scans, obsoleto. Então pode ser que o próprio Kinger, ele sabia da versão de escanear, né, a mente das pessoas, isso já era uma versão obsoleta, ou seja, já não era a versão que eles utilizaram. Mas aí tem a IA, né, que é AI, Artificial Intelligence, e aí a pasta do Caim. Mas isso aqui também é muito interessante,
interessante ter a pasta neural deles. Ou pelo menos mostrando um pouco de como eles tentaram escanear, né? As paradas lá, ó, Neural Scanners, né? E aí tem um negócio, esse símbolo aqui é de desfragmentação de disco. Não sei porque tem esses pontos aqui, mas é para desfragmentar o disco. Quando você faz isso no computador, é para o próprio sistema operacional entender melhor onde tá cada arquivo e deixar o computador um pouco mais rápido, ele organizar melhor onde ele tá lendo cada coisa. E aqui tem o Kane.exe, né? O arquivo do Kane. Ele entra e aí começa o CMD. CMD, caso vocês não sabem o que é uma janela de prompt de comandos do Windows, né? Do Windows é o sistema operacional. E aí você pode digitar várias coisas. E aí vocês vê, sistema King Solution, o nome dele é Kinger porque quem fez a solução 2.0 foi o Kinger. E aí começa, mainframe é a parte do código principal do Digital Circus, data 30 de outubro de 96. Então nós temos finalmente a data que nasceu o Circo Digital. E aí começa, né, o host é o Circo Digital, inicializando o login Kinger, password, né, a senha Queenie123, Kinger@circus, que tá falando o Who am I é pra falar, Who am I é tipo quem sou eu, né, basicamente. É só pra fazer o código mesmo. E aí, tipo, quem sou eu, aí eu falo assim, Kinger é administrador, que ele fez o login como Kinger, né? E aí ele descobre que ele é administrador do bagulho. Aí vai passando outras cenas, e aí a gente já volta no computadorzinho. Aí nessa próxima parte, que é depois do Jax, que começa a tudo rodopiar, começa a aparecer mais algumas coisas bem interessantes. Tá aqui, Kinger Circus, que é o Kinger que tá mexendo, ele vai procurar a localização do onde tá a IA. Aí o root 1337 seria ele digitando onde tá cada pasta, né? Ele vai procurando onde tá. O root é a raiz de onde ele tá procurando o negócio. Aí, ó, user /ai/agente /Kane, aonde tá cada coisa, ele vai procurando, né, aonde tá, ó, tá aqui o Kane, a parte experimental, pesquisas de consciência, ou seja, os caras estavam procurando fazer coisas de consciência e tudo mais. Root 1340, módulo escaneamento de cérebro. Aí Kinger vai fazendo, ó, ser curado e tal, não sei o que. Eles escanearam, pelo que dá a entender, 8.492 escaneamentos, né? Mas aí ele vai procurando, né, qual raiz que deu certo, de onde tá cada coisa, né? Pelo menos, não quer dizer que são 8.452 escaneamentos, mas são partes de pastas, né, da onde tá cada coisa. Aí ele vai procurando onde tá a roda, e aí mostra aonde veio a primeira coisa. Por mais que o Circo Digital, né, iniciou e deu a parada no dia 30, pelo que a gente viu agora há pouco, foi no dia 15 de outubro, né, o que deu a entender que eles entraram, né, pra fazer o escaneamento e começaram a fazer a parada mesmo. Aí, tá aqui, 15 de outubro de 96 é onde veio o root. Aí, o core, né, o centro onde nasceu o Kane, 15 de outubro de 96. Parafernália-engine.dat. Parafernália é justamente o que eles alimentaram o Kane. Pelo que dá a entender, parafernália de um monte de coisa, um conjunto de um monte de coisa. E aí o Kinger, ele foi dar o root da onde tava esse negócio, né? Ele precisa acessar a parafernália, ou seja, onde tá o Circo Digital, onde tá o Kane. Ele acessou o Kane, ele acessou a parafernália, e aí ele acessou o primeiro que foi escaneado. Pelo que deu a entender, não apareceu dele, mas apareceu o Scratch, o arquivo dele. Tá lá, 15 de outubro de 99, por conta que esse Scratch, ele teve, né, o tumor cerebral, ele mesmo já foi o primeiro a querer se escanear pra tentar, sei lá, fazer um backup da mente dele. Mas aí nós temos a revelação, 15 de outubro de 2008. A Agatha, ela vem 9 anos depois. 9 anos? Porque o Scratch, perdão, não é de 96, o Scratch é de 99. Então eles fizeram ainda mais alguns testes, perdão. Eles fizeram mais alguns testes, fizeram mais algumas coisas. E aí, como o Circo nasceu em 96, eles ainda demoraram mais alguns anos. E aí o Scratch, ele se escaneou, né? Pelo que dá a entender aqui. Depois, a Agatha, ela só foi escaneada em 2008, ou seja, 9 anos depois. Aí ele acabou encontrando também o Akiwatch, né? E também o Bubble Chef, que seria, né, o Lisp, o Kane Core e Bubble Chef. Kane Core é o Caim, Bubble Chef é a segunda IA. Aí, aqui é o Kinger falando Stop Kane Process. Tá tentando parar o processo do Kane, ou seja, ele tava querendo fazer o Kane. O processo, isso é no gerenciador de tarefas. Quando você abre uma tarefa, ele também abre um processo. Um processo é o que sua máquina vai acabar lendo bibliotecas, vai acabar lendo DLLs, vai acabar lendo, sei lá, arquivos para o seu executável funcionar, né? No celular, basicamente, é
quando você clica aperta o botão do aplicativo, dentro do seu celular vai puxando várias bibliotecas e códigos de programação, e é basicamente isso que o Kinger tá fazendo, né? Mas aí ele tá querendo parar o processo. Sabe quando você tenta forçar a parada do aplicativo? É praticamente a mesma coisa, né? Aí tá aqui avisando. Opa! Pera aí, você tá se aproximação errada aí. Aí o Kinger, ele vai entrar em outra biblioteca, 1337 e tal, e ele deu o código do GDB, tá? Ele tentou acessar o banco de dados. DB Database. Aí, ele foi o traço, operação não permitida, protegido por 57, nossa, defesas de sistema da inteligência artificial, nossa, por 57, nossa, ele teve um sistema, ele utilizou a bolha como uma própria defesa, pelo que dá a entender, então. O que o Caim fez, além dele usar a bolha, né, pra poder movimentar as coisas em volta, ele usou a bolha como uma defesa dele também, né. O Kinger CHMod tá tentando acessar de novo o arquivo do Kane, permissão negada. Olha lá, trabalho não finalizado detectado, acesso restrito. Tá, então aqui dá pra você pegar a informação. O Ciclo Digital nasceu em 96, o primeiro escaneado foi o Scratch e a Agatha foi em 2008, né? O mais que vocês precisam saber. Aí, o Kinger, ele vai tentar acessar toda a engine da parafernália, né? Tudo que é feito pro Ciclo Digital funcionar. Ele também teve acesso negado. Não pode ser injetado o Tormento. O Tormento tem que ser 100% acidental. E aí, ele começa a falar, putz, ele começa até a ficar meio apreensivo. O que eu vou fazer agora? Pra onde eu vou, né? E aí os personagens estão sofrendo. Vão pra próxima parte. Tá, pera aí. Ó, agora, ó. Só na raiz que você pode fazer isso. Centenas de olhos que estão vendo... Alcinhais, olhos que tudo vem, estão assistindo. Que dá a entender que é a bolha. Caramba, Gasp, uma função crítica foi encontrada. Uma malfunção, né? No meu sistema espetacular. Isolamento não autorizado. Tentativa de isolamento não autorizado. Iniciando protocolo de emergência. Walk time destrutivo iniciado. Travado na sequência de carregamento. Ele iniciou. Walk time lockout. 20% carregado. O Kinger, ele não queria que esse sistema destrutivo rodasse. Pelo que eu tô vendo, é justamente, ó, é um frame depois do outro. Aí tá aqui. O que carambas você tem essa autoridade? Kinger, de novo. Green Grounds Diamond Target Torment Injection. Ele tentou injetar, né, o Tormento na tortura, tava lá, alerta de segurança. Ele tentou quebrar isso, né? Ele tentou quebrar esse negócio do Tormento que foi causado por um acidente pelo próprio Kane. Aí tá aqui, ó, outras tentativas de exploit percebidas. O Caim percebeu que o Kinger tava acessando ele. Quando que você poderia fazer isso? Aí tá aqui assim, ó, eu vou deixar isso pra você, Grant, alguma coisa assim. A sua mente sempre foi resourceful, sempre foi, como é que fala? Sempre foi boa pra ter recursos. Somente sempre foi uma fonte boa de recursos. Aí o Kinger, menos o Kinger Security Sweep Stealth. Ele tava tentando, né, voltar praticamente, que dá a entender. Ele tava tentando voltar pra parte antes que ele tava fazendo. Porque, ó, abortar o fallback procedure. Você quer voltar, né, e fazer o que você quer abortar o negócio e tal, do procedimento, do que tá acontecendo. Abortar o procedimento que é esse Walk Time Destructive. E aí ele fala assim, fallback abort requires confirmação de administrador. Entre o seu código. Aí, Kinger Cycles entra o código admin 1234. Aí, incorreto. Não é nem perto disso. Aí, ó, quer tentar de novo com um código diferente? E aí ele digita sim. Aí, ó, tá carregando ainda, ó, entra o código agora, né? Ele entrou parafernália. Essa é uma palavra WAC, né? Mas é o código errado. O System tá falando a parte de segurança. Meu Deus, aí ele entra em desespero porque ele tá percebendo que o King vai ser destruído. Que o Kane vai ser destruído. Olha lá, ele entra em choque, ele começa a falar, o que eu vou fazer? Aí ele começa, né, ó, piririmpão doce, e volta, né, a tortura, já vem aqui. E é aqui, e aí, eu não sei se mostra a tela depois, mas aqui, ó, vou mostrar a tela primeiro, porque, ó, carregou em 50%, você quer, fazer o backup do quê? A, B ou C? C, eu acho que ele entendeu a pasta C, né? Não, nenhuma foi selecionada. Aí ele começou a entrar nesse ponto, confirma a deletar, né, a parte coisa é imparável. Aí você confirma a deletar? Não. Aí, resposta errada, invertendo os protocolos de emergência,
deleta esse mother, né? Ah! Quem tá falando que fala palavrão é a bolha. Tipo, deleta esse filho da mãe. Procedimento com o original. A bolha, que já tava brigando com ele, que vai aparecer também no episódio, já tava, né? Já tava falando, não, deleta esse cara. Atualmente você tá confuso com a ajuda, né? Isso que você quer fazer. Peraí. Aí ele fala, você tá confuso e tal. Aí ele pede de novo pra fazer o default, ele erra. O King digita Switch Realm, Diamond Target, Torment Injection. E aí ele tenta fazer não sei o que, e aí pra tentar acessar, pra parar o negócio. E aí vai, você quer deletar o Caim? Ele digita... Ah, não, tá falando, você quer retornar da parte de deletar do Kane? Sim, ele fala sim. Aí tá falando abort rollback, não sei o que, port protocol C. E aí aparece destroy. Mas isso aqui acontece, ó, você quer deletar o Kane por quê? Ele dá um misinput. O que aconteceu? Ele queria apertar barra, mas quem já tava querendo deletar ele era a bolha, o bolha, né? A outra IA, que agora tava conseguindo poder, talvez sair e existir, aí falou, não, o que eu vou fazer? Eu quero, né, agora aconteça o bagulho, né, porque que o Kane seja deletado. Mas ele não falou que queria ser, que ele não queria deletar o Kane, ele queria só parar o Torment que foi causado acidentalmente, que tava ali nos programas, ele tava tentando reverter isso. Mas aí, o bolha viu essa oportunidade, deixou o Kinger fazer o bagulho, e aí o Kinger, no desespero, ele, ao invés de apertar a barra invertida, que é bem do lado do delete, isso é uma sacanagem de teclado, tá? Eu vou mostrar pra vocês. O meu teclado é assim também. Não sei se vocês estão vendo, ó, a barra invertida ali em cima do Enter. Tá vendo? O delete do lado? Ó o deletão aqui, ó. O delete aqui, ó. Ó, pera aí, deixa eu vir aqui. O delete aqui e aqui a barra invertida. Sacanagem, né? Sacanagem, fi. O meu teclado é a mesma porcaria. E aí, ele erra. Ele erra o código e aperta o delete. Bom, então agora vocês viram, tem bastante informação do que casa, né, que o Scratch foi o primeiro que tentou, né, já passar para as coisas do circo, ele escaneou a própria mente, daquele papo do Kinger e tudo mais. E aí, o que eu consigo tirar de conclusão dessa programação louca aqui é que o Kinger não queria deletar o Caim, ele queria só parar o Caim. Ele queria tentar parar a parte de tormento que ele acabou iniciando. Ele queria fazer o Caim voltar ao normal. Ele não queria deletar o Caim, mas a bolha foi lá e acabou botando esses procedimentos de destruir. E aí o Kinger tentou reverter isso e não deu certo. E agora, se nós formos contar desde a época do Scratch, da Queenie, o Kinger, ele ficou anos dentro do circo digital. Ele ficou anos, a mente dele, aí dá pra ver que tem as bolhas aqui ainda, ele ficou sozinho, até a Hagatha aparecer em 2008. Aí, pelo que dá a entender, agora a gente já tem uma ordem mais clara de quem apareceu quando, né? Porque foi a Hagatha apareceu agora, pelo que dá a entender, foi a Gengar, depois o Jax, depois Zooble, depois a própria Pomni. Mas é claro que eu tô falando dos personagens principais. Outros personagens apareceram no meio e já podem ter morrido nesse meio do caminho, pelo que dá a entender, Ribbit, Calfmo e outros também podem ter aparecido no meio do negócio. Eu tô falando dos personagens principais. É Kinger, Hagatha, depois o que dá a entender é Gengar ou Jax. Porque o Jax, ele fala... Não, quando você, ele tá falando pra Pomni e pra Zooble, né, Zooble, enfim, fala, vocês duas apareceram e começou esses problemas. Então, o que dá a entender é Kinger, Hagatha, depois Gengar, Jax e depois na sequência Zooble, Pomni. Só falando de referência dos episódios aí, né, da ordem de quem apareceu quando. E aí o Kinger, como ele, a mente dele, ele tentou isolar pra ele não ficar abstraído, tentou, sabe, seguir conforme a vida foi indo, ele acaba então agora, né, vendo a Hagatha e o Kane vai lá, né, ah, mas o de vocês e piripão doce, né, e aí ele até acalma e faz referência ao episódio 6, que ele fala, eu tava achando que eu não tinha mais esperança até que você apareceu, e foi a Hagatha que apareceu pra ele poder agora ter alguém dentro do circo. Essa parte aqui, eu tenho que comentar só que que Zooble aqui, ela continua tentando ainda brigar com o Jax. Eu não achei isso maneiro. Pô, ô Zooble, pelo amor de Deus. O cara, ele percebeu desde o começo, você tá se negando, né? Ai, não, meu Deus do céu, você ia ferrar todos nós. Mas o cara já sabia, né? É mais um bagulho do Caim, pô. E, novamente, né? Depois eles chegam até a conclusão de que não adianta fazer nada, né? Eles têm que se ajudar e acabou, né? Basicamente isso. E eles desistem de sair
do circo e tentam agora só sobreviver. Aí Gangle, Zubul, né? Gangle até fala, você deixou uma marca na minha vida e isso melhora, né? E aí eles ficam juntos, o Jax, ele, novamente com esses problemas dele querer aceitar os outros, dele querer aceitar as pessoas perto dele, ele tem um problema enorme das pessoas que ele confia, porque ele conta os segredos, aí tem medo de ver o que tem por baixo da pele dele, que ele é um cara mega sensível de boa, né? E ele faz essa carranca toda só pra se fazer, aí você descobre que isso é mais trauma do que qualquer coisa. É meio que isso, tá ligado? Que eu percebi nele. E aqui, ele até percebe que ele fica até, meu Deus do céu, né? E aí, Zubul tava se preocupando com ele e ele tava percebendo, tipo, pô, você incluído, nossa, você incluído, não sei o que, aí ele se desfaz, né, assim, deixa pra lá, mas ele depois, a galera até não entendeu quando ele quebra de vez mesmo, depois ali na escada, é porque até agora ele tá em negação, porque depois, se vocês perceberem na sequência, ele tá aqui ainda se negando, e aí ele tenta, sabe, quer saber? Não, isso aqui tudo não é real mesmo, que se exploda e tal, não sei o quê, porque ele criou esse negócio na cabeça dele pra tentar fazer com que essa coisa toda do circo digital faça sentido na cabeça dele. Eu sou só um desenho, todo mundo desenha, então, dá nada, né? O Kane tá por cima de tudo e acabou, né? Mas, ao mesmo tempo, ele já tá começando a mudar por conta também da Pomni, né? Depois que a Pomni apareceu, ele voltou meio que a quebrar isso, porque isso até é refletido quando aparece o tormento dele, a Pomni tá ali aparecendo, ou seja, ele considera a Pomni, né, uma amiga, mas, ao mesmo tempo, ele tá com essa vestimenta, né, de não saber confiar nos outros e tudo mais. O circo começa a quebrar, aí tem várias referências às aventuras, né? O Kane começa a falar, enfim, ele tá resolvendo aquele cubo mágico, né? Que pra ele as pessoas são só grandes quebras-cabeças gigantes, não é nada mais além disso. E aí a galera até falou, pô, mas o Caim, ele podia ter uma coisa... Gente, o Caim, eu já falei em outros vídeos, ele sempre foi o vilão do bagulho. Ele não escuta ninguém. Ó, tá vendo aqui a abelha? É mais uma vez ele falando do que ele quer fazer. Ele quer criar, ele quer fazer as funções dele, ele não escuta ninguém, ele não pensa em ninguém, ele só continuou fazendo as paradas dele, tá ligado? É agora que a gente tem o contexto de que ele, sabe, ele tentou engolir a bolha, mas a bolha não deixou, a bolha continua existindo, né? Ainda assim, mesmo o Kane sendo o mais poderoso, bolha tava ali sempre fazendo as paradas, né? O bolha tava ali, enfim, se multiplicando, fazendo as coisas, e o Kane que parava tudo, né? Que parava essa coisa toda, né? Fazia as coisas pra parar. Então, quando o Kane fica com a guarda baixa, aí a bolha começa até a falar as coisas que ele realmente quer falar. Ele fala, tipo, você era o mais fraco dos dois, você era realmente. E aí você percebe que isso vai vincular com o que eu mostrei pra vocês do computador. O bolha tava lá falando, não, deleta tudo, acaba com essa loucura, porque ele não gosta, né, do Caim. Aí tá vendo? Até buga e volta a falar o normal. E aí ele acaba com o bolha, porque o bolha também tenta sobrepor, né? Fi, agora que nós sabe os esquemas, o bagulho é doido, fi. Você tentou matar o bolha. Mas aí o bolha veio e fala, agora que ele tá fraco, agora eu vou quebrar ele de vez. E aí, como percebe que o Kane tem esse defeito do ego, tem esse defeito de querer, né, resolver os bagulho, acabou utilizando isso contra ele, e aí ele quebra de vez, né, você era o mais fraco dos dois e tal, essa cena é muito foda. E aí ele quebra de vez porque ele não consegue agradar ninguém, enfim, aí vamos às referências da tortura. Aí vem aquela coisa, né, que o Caim queria fazer o sacrifício, né, Caim e Abel, tô falando agora a referência, que Caim queria ser maior, né, queria ser o irmão melhor e matou até o irmão mais novo, né, porque Deus se agradou do sacrifício de Abel e não de Caim, né, e aí Caim vê isso como uma forma de inveja e aí ele mata o irmão e tal, essa coisa de querer ser Deus, enfim, muitas coisas doidas, velho, muitas referências, mas também, principalmente, uma referência ao AM de eu não tenho boca e preciso gritar. Tanto que ele vai fazer até essa referência, né, aqui, ó, pra frente aqui, que ele vai, né, calar a boca de todo mundo, ó, não importa, eu vou fazer as aventuras, não quero saber e eu precisaria vocês cogitar o bagulho, né? Porque aí o Caim para de gostar deles, que é o que eu falei até pra vocês, que Zubul até tinha falado lá no episódio 4. O que segurava o Caim é que ele gostava deles, agora que ele não gosta mais, não tem mais nada, ó, a Hagatha já fica, vixi, vai dar bosta,
todos eles falam, vixe, vai dar bosta pra caramba. Mais referências a CIA, e aí começa a tortura do Caim, os bagulho é doido aqui pra frente, né? Começa essa coisa, né, pomposa, música do Guy Briggs, e aí começa a tortura generalizada. Mas aqui ainda tá leve, né? O Caim vai pegar muito mais pesado ainda por cima. Eu acho isso aqui muito legal, né? O Chapeuzinho tem pezinho, lembra meio Mickey Mouse das ideias, todo mundo olhando assustado. Olha lá, ó, tá vendo, ó? Ele tira a boca de todo mundo, que é, eu não tenho boca, eu preciso gritar. E ele fala, vocês não têm mais boca, vocês não vão precisar gritar mais nada. É novamente de I have no mouth and I must scream. Caso vocês não saibam o que é isso, eu já contei no canal, né, sobre o que é mais ou menos, já trouxe pra vocês um pouco do que é, eu não tenho boca, eu preciso gritar, que é um livro que depois virou um jogo, que fala, né, dessa inteligência artificial que domina tudo. Aqui tem um negócio mega interessante, que o Caim, ele canta, que é bem importante pra gente trazer aqui no vídeo. Não é inteligente, entendam de uma vez só, aqui é que vou continuar a existir. Só aqui que vocês vão continuar a existir. Eu vou até pegar o inglês, que é o original, que eu vejo muita gente falando, os caras adaptam muito, o William Viana adapta muito. O William Viana, ele segue roteiro, tá? Em defesa do nosso mano William Viana, ele segue roteiro. Ele segue especificações que a Glitch e a Gooseworks mandam. Todo mundo segue bonitinho, ó. Vou até pôr aqui, ó. This great marquee is the only place you're ever gonna be. So You are a place where you're gonna be. This is the one place you're gonna be. Entenda de uma vez que só é aqui que vocês vão continuar a existir. Ou seja, leva aquela teoria mais uma vez que eles são cópias e os de verdade, né? As mentes deles de verdade, né? O corpo físico continuou vivendo aqui como se nada tivesse acontecido. E aí, quando usaram a máquina, criou uma cópia e a cópia tá no ciclo digital achando que é de verdade. Quando ele fala, pô, você acha que isso pode acontecer? Cara, tem grandes sinais disso tá rolando. O Kane fala isso, o King dá a entender com o tumor no cérebro do Scratch. Tem todo esse negócio de ler a mente pra tentar continuar existindo. O Kane fala isso aqui. Então, cara, eu acredito que é capaz, viu? É bem provável que eles sejam só cópias de pessoas de verdade mesmo. E a gente vai descobrir isso no episódio 9. Aí aqui outra referência interessante, né? Enquanto eles estão rolando aqui, o que tá acontecendo? Ó, a Hagatha tá fazendo se você for trás pra frente, a Hagatha tá fazendo aquele BLJ do Super Mario 64. BLJ, deixa eu ver se eu consigo pegar o que é esse BLJ do Super Mario 64. Que talvez a galera não saiba o que é o... É Backwards Long Jump. Deixa eu ver se eu consigo pegar um vídeo, né? Aqui, ó, vou pegar aqui pra vocês, ó, o Mario. Isso aqui, ó, que o Mario parece que tá sentadinho e começa sabe, é isso que a galera usa pra fazer speedrun, pra quebrar o bagulho, né? E a Hagatha, aí a galera usa isso aqui pra passar, que aqui tem as 70 estrelas, né, que você precisava. Aí o que os caras fazem? Fazem isso aqui, ó. Yahoo! E vai cair da escada e aí chega no ponto que você passa da quebra ali e consegue entrar nas 70 estrelas do Super Mario. A Hagatha tá fazendo exatamente isso aqui. Ó, se você voltar, ela tá fazendo o BLJ lá, ó. O mesmo passinho e tal, é muito engraçado. Cara, ela tá caindo sentada, eu sei. Mas o jeito que tá, se dá pra fazer o BLJ também é muito bom. O resto tá caindo normal, né? Rolando, estrupiando, enfim, né? Se vocês perceberam também, a bolha tenta proteger eles, né? Tá aqui, ó. A bolha pega eles, mas o Kane vai lá e Ploft. Aí tanto que, né, ele tem o controle sobre a bolha. E aí começa a palhaçada. Olha lá, vai, destrói a Hagatha e vai embora, né? Por enquanto aqui tá bobinho, né? Mas, vai, tortura, enfim. Não tem como fugir. E aí vai embora, fi. Tortura só vai rolando. Temos essa cena filha da mãe, né? Que é desses shows, né, de música. Eles com o negocinho. O Kinger não tem perna, então ele tá tentando. O resto tá todo vestido dessas coisas, né? Meu Deus do céu. Gostei da referência PlayStation 1 também ali. Tem outra, né? Ele tá anime de novo, né? Ele faz anime de novo, igual já foi no episódio 4. E aí tem ele PlayStation 1. E aí ele vai, amassa, faz as palhaçadas, é isso. Aqui é onde o Jack se encontrava com a Ribbit e com o Cálfumo, né? Aqui o Café Cirque, né? Aí tá... Faz tempo que eu não venho aqui. Aí nesse meio tempo, o que vai acontecer? A Pomni, ela vai sumir. Vai fazer assim, ó. Vai pegar e
Ploft, né? Sumiu. Ploft vai ser teleportada. O que aconteceu nesse meio tempo? Aconteceu um negócio interessante. A Pomni, na verdade, ela veio pra cá. Vocês vão ver que a cena casa. Ó, tô aqui com a referência de milhões. A Pomni vai lá, pirilim pão doce, né? Vamos mostrar a cena pra vocês verem que casa. Vai lá, ó. Ela vai tentar morder um misto quente. E aí, ó, tá vendo? Ela tava com um negócio na mão. Ela some e vem pra cá, ó. Tá vendo, ó? Ó, tá vendo? Ela some e vem pra cá. Aí vem pra cá. Olha o show, que não sei o quê. Maravilhoso, não é verdade, Pomni? E aí, ele vai pegar, bota ela no negócio aí, ó. E... ó, por favor, aguardem, pipiri pararó, né, pirim pão doce. E aí ela toma as facadas, né? Que isso aqui é um negócio promocional muito velho do Digital Circus. E aí ela volta, né, com as facas, né, na cabeça. Isso aqui é muito velho. Os caras falam assim, vou fazer a referência do teleporte. Porque depois, né, quando a Pomni volta, ela deixa o Sanduba, né, cair no chão até. Aí eles trocam ideia, aquela coisa. Aí a Pomni volta, né, com as facas, né. Enfim, tentando comer, fazer alguma coisa. Aqui... no fundo, tem esse muffin com o cérebro dividido, que eu acho que é novamente já para fazer referências que a mente deles está dividida. Uma parte está dentro do ciclo digital, outra parte está fora, pode ser algo assim do tipo. Ou que, né, eles acabam dividindo a mente, igual aconteceu com o Scratch, para tentar ficar uma parte do ciclo, enfim, ou uma cópia. Enfim, dá pra ver que o cérebro foi dividido ou algo assim do tipo. Um negócio meio diferente, né? Mas eu acho que é para fazer referência que as duas partes, né, estão divididas. Aí você cala a boca, Jack, você cala a boca, eu já te botei pra você não falar bosta. Você fica falando muita bosta. Aí, aqui a Pomni tem a ideia, que é referência aos outros episódios que a Pomni conseguiu falar com o King no escuro. Hagatha também conseguiu falar com o King no escuro. Isso foi no episódio 3 e da Hagatha foi no episódio 6. E é justamente dessa parte que vai acontecer duas coisas. O King vai falar sobre o tumor cerebral do Scratch, por isso que eu tenho a teoria de que o Scratch tentou, né, sabe, ir pro ciclo digital pra tentar salvar a própria mente. E o Jax... eu falei Scratch ou Jax? O Scratch que tentou fazer isso. O Jax, aqui, ele começa a ver que tudo é real. Porque ele criou aqueles arquétipos, lembram? Lá no episódio 7, que ele era o divertido e não sei o quê. Mas cada um não era aquilo que ele tinha colocado. Quando a ficha cai, ele fala, eu vou lá distrair o Caim, aquela coisa toda. Aí, ó, vocês ficam aqui, não sei o quê. E aí a Pomni, não, você volta aqui. Você trate de voltar, viu, Coelho safado? O Jax, ele começa realmente a perceber que tudo é real. Até então, ó, ele falou, não, isso aqui não é um negócio que o Kane tá criando. Não é um negócio que o Kane criou. É um negócio de verdade. É pra... ele tá percebendo que a ficha tá caindo de que... assim, quando for acontecer o bagulho do episódio 6 e 7, ele tava achando, putz, tava começando a ficar real, mas ele voltava falando, não, eu sou um desenho, eu sou divertido, e é isso. Mas aqui, ele quebra inteiro, porque ele sempre achou o Kinger meio dodói. Ele é a primeira vez que ele vê o Kinger sendo o Kinger de verdade. E aí, é daí que ele quebra. E aí que ele... essa coisa... ilusória que ele criou na cabeça dele, das coisas serem tudo um desenho e não passar só de um programa bizarro que ele tá fazendo parte, agora ele vê que é a realidade mesmo, que tem coisas reais acontecendo, que as apostas estão ficando mais altas. E aí aqui que ele quebra e encara a realidade, ele até se sacrifica pra ir lá, né, pra fazer a parada acontecer. Aí aqui é referência ao primeiro episódio. Se vocês não se lembram, é realmente um paralelo, né? A Pomni, ela pega a mão azul, que seria da bolha, e bota no rosto. Aí agora, depois, ela bota a mão vermelha e coloca no rosto, né? Ela tá com a mão, aí depois ela pôs com a outra, né? Agora ela tá com essa... é que tá ao contrário, né? Ela vai e põe a mão no rosto, fazendo referência, tipo, ainda é ela, né? Só que agora, a mão vermelha, que faz até referência, né, do último episódio, pra apertar o botão vermelho ou azul e tal, não sei o que, agora, né, é pra... falando, não, tô decidido de matar o Caim mesmo, né? E a coisa agora é totalmente diferente. Ela lembra onde tava, e aí ela, né, pelo que o Kane até... o King ele explicou, eles conseguem até criar coisas dentro do circo. Então... meio que a saída foi criada por ela, com os dejetos da mente do Kane. Aí, meu Deus do céu, a referência, né, do carro que o Jax usa. Usando, meu Deus do céu, minha nossa. Ai. Aí tá vendo o carro aí, ó, que o Jax, né, usou até e teve todo o tormento. Enfim, aí o que eu ia
acontece também, que aí eles vão tentar distrair, faz o strike, aí a Pomni vai atrás das coisas do primeiro episódio, e aí ela lembra onde tem... Eu ia parar pra ver que eu li, mas é só uma foto do circo digital, né, mesmo? E aí é a foto do escritório, que aí o terceiro programador que colocou pra eles voltarem aqui pras coisas de verdade mesmo. E aí tá aí, ó, os bagulhos, as fitinhas cassete, as coisas todas, ela pega o computador pra levar pro Kinger, e é isso. Muito bom também. As fotos aqui não remetem a nada, remetem a coisas do circo, não são muito importantes. O importante é a Pomni e o computador mesmo. Aqui é uma referência àquela criatura bizarra do I Have No Mouth on My Screen, né? Que é todo mundo distorcido, virando uma parada só, né? Um negócio meio feio de ver. Aí fala, né, que os humanos até são péssimas esculturas, porque o bicho lá parece uma escultura mesmo, né? Aí aqui, eu falei já, né? Mostrei pra vocês, o Kinger começa a fazer a programação, aquela coisa toda. E aí, o Kane, ele entra de novo, não, das aventuras, aquela coisa toda. E aí, o que acontece aqui, que a Pomni, né, influenciada pelo Jax, e aí a galera toma coragem e vem pra frente, né, pra quebrar o Caim de vez. E quando acontece a quebra, aí vamos lá pra torturas específicas. Muita gente eu vi comentando, falando que a Pomni, nessa parte aqui, é uma referência a algo do passado dela. Na verdade, pessoal, eu tenho um outro entendimento. Por ser o Gamigu, o Caim, ele não entrou direito na mente da Pomni ainda. Ele percebeu alguns medos que ela tem, sim, mas não coisas da vida dela. Ela não... os arquivos que eles têm, né, que são criados da mente, a cópia, né, o ponto .dat, que tem dos arquivos da mente deles, o Caim, ele não consegue interpretar tudo 100%. Ele vai interpretando depois com o tempo. Então, o que eu consigo entender dessa parte aqui é que sim, é um medo da Pomni, dela gostar de alguém e essa pessoa machucar ela, né, acabar arrebentando ela, mas é só um medo que o Caim percebeu durante o ciclo, não que necessariamente reflita algo que aconteceu com ela, mas é novamente ela sendo rasgada, né, por essas coisas. Aqui já é porque a Agatha já tem mais tempo dentro do circo, e aí o Caim já percebeu as coisas que tem na mente dela. Então é o medo daquela... eu não sei se perceberam, mas são lacraias, né, na mesa. É outra coisa que a Agatha tem muito medo. E aí é a mesa de jantar, a mãe da Agatha aqui, né, que a mãe era tóxica e tudo mais. Ela até comentou isso quando, né, a galera percebeu naquele episódio 5 que ela tava bêbada, e aí ela começou a falar que morava e tal, e a mãe dela queria que ela fosse perfeita, não sei o quê. Mas aí, né, aqui tá mostrando o medo dela mesmo. E aí a mãe dela falava muita bosta, e isso, né, aquela coisa de mãe narcisista, né, e colocando e sabe, dando facada como se fosse uma parada na orelha dela, né, referência ao medo da Agatha. Da Pomni, nós vimos que ela de confiar e se machucar, né. Uma coisa que eu não sei se vocês vão perceber, mas aí é curiosidade de Unreal Engine. Olha aí, Corinho fazendo coisa da Unreal Engine. Isso aqui, pessoas, não sei se vocês estão percebendo, mas vocês estão percebendo uma fumaça? A galera vai falar, Cor, isso aqui é reflexo daqui, ó, da mãe da Agatha, não sei o quê. Na verdade, pessoal, eu comecei a mexer com o Unreal Engine e algumas coisas que você ilumina dentro da Unreal Engine, dependendo da iluminação que você usa Lumen, faz esse efeitinho, esse craquelê aí de coisa. Eu sei, eu estou começando a fazer o jogo. E aí, como eu percebi, eu falei, rapaz, né, que é mesmo? Né? Quando eu vi isso aqui, eu falei, nossa, isso aqui é muito Real Engine. Isso aqui não é Real Engine. Isso aqui é 100% Real Engine. A Real Engine, caso vocês não saibam, é um motor gráfico que é do Fortnite, que os caras, né, disponibilizam pra galera fazer jogo e tal. Aí tá aí o bagulho, né, ó. Esse craquelê aqui, ó, que aparece na cara dela. Eu não sei se vocês conseguem perceber, mas eu tenho que colocar na qualidade maior possível. Eu consigo ver, dá pra ver uma fumaça, ó. É justamente esse queimar, né, que a Lumen faz, dependendo de como você coloca, né, as coisas em perspectiva, aparece esse negócio. Pode ser pelo efeito que eles fizeram da mãe da Agatha ser aquela rabiscaraiada toda, pode ser também, mas isso aqui é causado pela Lumen, que eu sei, é um plugin dentro da Unreal Engine. Aí aqui, fazendo referência a Gangle, né, que ela tenta usar a máscara positiva, a máscara triste, aí ela, com essa coisa de não saber o seu rosto, é o rosto completamente derretido, ela não sabendo o que é e o que tá acontecendo e tudo mais. E aí vai fazer referência a ela se perdendo completamente, nem sabendo mais qual que é o seu rosto. E aí o caminhão faz referência, né, que vai aparecer agora na sequência. Esse caminhão, o que dá a entender, a Gangle tentou ir de F. Da mesma forma que aconteceu no episódio 4, que o Kane puxou ela, né, na hora que o caminhão ia atropelar ela depois daquele dia de trabalho. Aqui parece que ela tentou fazer isso de verdade. E aí, pode ser que daí, por conta dela tentar
tentar fazer isso, ela pode ter parado no hospital. E aí, tentaram fazer esse negócio da cópia da mente dela. Pode ser uma coisa desse tipo, né? O Jax pode ser a mesma coisa. O Jax sofreu um acidente de carro, foi lá e botou o bagulho, botaram ele nesse negócio pra conservar a mente dele. Caramba, dá tantas coisas que dá pra pôr de desculpa agora disso, né? Por exemplo, o Zubul, aí não dá pra saber que talvez ela entrou sem querer, não sei. Hagatha pode ser que ela caiu de algum cavalo na vida real, e aí tentaram salvar ela, né? Já que ela tava tetraplégica e tentou salvar o resto da mente dela. Pomni acabou explorando alguma coisa abandonada, algo caiu em cima dela e tentaram fazer uma cópia da mente dela. Meu Deus do céu, velho. Meio que encaixa cada coisa, mas... Bom, tem 3 personagens que estavam quase pra morrer e dá pra encaixar isso, que é o Scratch, Gangle e o Jax. Mas eu não sei se é verdade, é só teoria minha aqui, mas que o Kane usou isso aqui de novo pra atormentar ela, usou. A Zubul com disforia, pelo que dá a entender, não sabendo mais o que é, quais pedaços ela é, o que mais, ó, tá vendo? São vários pedaços dela sendo completamente consumida por braços, por pedaços e nada se encaixando direito, nada fazendo parte dela. Ela completamente com medo de estar num corpo com vários pedaços de que ela não faz parte. Tem algumas pessoas que têm isso aí, né? Tipo, sente que o braço não é mais o seu braço, que o seu corpo não é mais o seu corpo, e aí você se sente como um grande quebra-cabeça de que as partes que você tem não são suas, né? Um negócio meio bizarro. E aqui, né, é o medo do Jax de verem por dentro da pele dele. E aí mostra que os 3 que ele mais gosta, né, que é Ribbit, Pomni e Kafumo, com medo deles, né, serem pessoas horríveis com ele, né, porque se descobrirem suas fraquezas, ele não ia ser mais esse durão e ser esse amado, né, ou pelo menos respeitado. Mas aí a Ribbit vai lá e foi a primeira que eu acho que ele sentiu que viu por dentro da pele dele, né, de verdade. E a outra que tá segurando aqui é a Pomni, né, é tipo essa coisa de quererem ver o que são os segredos, o que tem por baixo da pele, né, e aí puxam com tudo e rasgam. Nossa, rasgam ele, né? E fica esse negócio meio bizarro, como se fosse um restante de roupa, um negócio, né? E dando risada de como que ele é de verdade, né? Um bagulho bizarro, enfim. Muito louco, muito louco, muito louco, muito louco. Aí continua a tortura, o Kane é deletado do jeito assim, ó. Só sumiu. E aí o ciclo digital, que foi criação do Caim, acaba completamente desmoronado, né? Tá vendo, ó? As coisas começam a sumir, né? As coisas perdem a coisa, mas ainda sobra alguma parada. Sobra alguma parada. Não dá pra saber se a bolha foi também destruída, porque tá vendo que o negócio para, né? Aí a gente vai ver o que aconteceu no episódio 9, que sai dia 19 de junho. Eu acredito que pode ser que tenha deletado o Kane, mas não a bolha. E aí a bolha aparece e ele fala: ah, eu sou a bolha, vou fazer as coisas que o bolha, agora eu que vou tomar conta. Tanto que Zubul fala palavrão, mó da hora, a Gangle faz PogChamp, né? E até eles ficam meio surpresos e tal, muito bom. É isso, pessoas, de coisas que eu consegui pegar pra vocês aqui de referências e ideias e coisas interessantes de The Amazing Digital Circus episódio 8. Vou aí agora adentrar nas teorias e mostrar cada prova delas e coisas interessantes que tem dentro do circo digital, que a gente tem muita coisa pra falar agora. Espero que vocês tenham gostado, comenta aí outras coisas, outras paradas, outra coisa, a gente traz outros vídeos, mas tem muita coisa legal pra gente conversar agora do que pode acontecer no episódio 9, que sai dia 19 de junho. Deixa o gostei, se inscreve, ativa o sino, tamo junto, muito obrigado e até a próxima.